Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar um pouco sobre os festejos populares, especificamente falando das festas juninas. Acredito que vocês vivenciam esse tipo, né, de festejo. Pelo cenário, né, pela tiara, vocês estão vendo que eu estou bem a caráter, exatamente para tentar resgatar um pouco, né, dessa cultura popular que, diante dessa pandemia, de todos esses problemas que a nossa sociedade, que o mundo está enfrentando, a gente precisa, de uma certa forma, trazer um pouco, né, dessas vivências, desses costumes, para a gente até esquecer um pouco desses problemas que estamos passando no momento. Esse é o segundo ano que nós não temos essas comemorações. Porém, a ideia é ver um pouco sobre a história, né, sobre o histórico das festas juninas, de como surgiu a festa junina, e a gente sabe como tudo na nossa cultura vem um pouco, a cultura junina, a festa junina, vem de onde? Vem da Europa, tá? Então, a ideia aqui é compreender as tradições, né, que por trás de cada elemento, que a gente sabe da cultura junina, cada elemento tem um grande significado e é relevante para a nossa sociedade, tá? Principalmente para nós nordestinos que temos uma identidade, né, extremamente formada, né, um sentimento muito rico. Então, surgiu na Europa. No século XVI era comum as pessoas, né, aqui no Brasil veio quando começou aí o processo de colonização no Brasil colônia, esses festejos juninos vieram com os portugueses, porém na Europa, como eles que eu digo, os agricultores, os camponeses, eles plantavam e quando tinha uma colheita satisfatória, eles iam que homenagear, né, os seus santos e festejar. Esses festejos eram dançando, fazendo fogueira, essas danças de origem às quadrilhas que a gente conhece hoje. Tanto que a quadrilha é uma dança que vem de Portugal, tá? Com o passar dos anos, e aí aqui no Brasil, no período colonial, muito se trouxe dessa cultura, e foi se formando aí uma identidade. Só que aqui no Nordeste, principalmente no nosso Nordeste, nós sabemos que essa cultura ela se tornou o quê? Bem mais forte, né? Bem praticada, de uma forma muito rica. Por quê? A própria arte ela vem estudar como essas manifestações juninas onde elas estão presentes, né? E nós sabemos que o forró, a literatura de cordel, a quadrilha, todos esses elementos vêm homenagear exatamente esses santos, que é o Santo Antônio, São João e São Pedro. São os santos, os clássicos, né? Que são homenageados no mês de junho. E aí, com o passar, foram acrescentando outros elementos como a fogueira, as bandeirolas, né, chapéus, roupas xadrez e quadrilha. O que a gente percebe com tudo isso é que existe aí uma pluralidade cultural, tá? E uma forma também, a partir do momento que nós, enquanto nordestinos, temos aí a oportunidade de conhecer da nossa cultura e se sensibilizar sobre todos esses elementos para valorizar. E valorizando, a gente acaba também levando para outras gerações, né? Até porque é uma cultura muito rica e a gente precisa, inclusive, desconstruir alguns preconceitos. Luiz Gonzaga, ele é responsável principalmente na oralidade, que eu vou falar daqui a pouco. A oralidade é mostrada através de quê? Da própria literatura de cordel. Por quê? Nos versos da literatura de cordel, se constrói, os artistas, né, da literatura de cordel, eles trazem nos versos, nas rimas,
muito dessas vivências e costumes que são praticadas na cultura junina, tá? Então, essa valorização da tradição oral, ela vem de que forma, gente? Nas músicas, eu citei inclusive o próprio Luiz Gonzaga, porque na maioria das músicas de Luiz Gonzaga, ele vem trazendo nas suas músicas todas essas vivências e costumes. Ele vem trazendo a relação desse homem do campo, essa relação da fogueira, né, do milho, do forró, e tudo isso ele romantizou nos seus versos. Nos poemas e poesias, isso é muito claro, tá? E a partir desse momento é interessante a gente valorizar essa tradição através do resgate, né, histórico, e a oralidade ela é muito importante nesse processo, tá? Então, galerinha, ainda dentro desses elementos, a gente percebe que tanto a fogueira como a bandeirola, a quadrilha tem um significado, tá? Cada um tem um significado. Inclusive a fogueira foi exatamente dentro do próprio cristianismo, né? O nascimento de João Batista, que na própria Bíblia, independente da religião, existem algumas passagens na Bíblia que fala de João Batista. As bandeirolas, né, eram exatamente para homenagear esses santos, né, como São João, Santo Antônio e São Pedro, que cada um tem o seu dia específico, onde esses eram pregadas as bandeirolas para serem admiradas, né, durante a festa, durante as comemorações juninas, que isso era muito comum aqui no Brasil. Ainda é muito comum, principalmente na zona rural, tá bom? A quadrilha é uma forma também de agradecimento pelas boas colheitas, como eu havia falado. Então, pessoal, é interessante a gente perceber que todas essas vivências, elas não podem de maneira alguma ser esquecidas. Eu morei na zona rural até os meus 9 anos e eu tive o prazer de vivenciar, né, todos esses costumes e esses elementos. Meus tios tocavam sanfona, eles faziam palhoça, faziam comidas de milho, era como as mulheres passarem o dia fazendo comida de milho, que comia até 2, 3 dias. Então, isso era uma prática muito comum há 40 anos atrás, a minha família. Então, isso, infelizmente, morreu, né, com o passar do tempo. Infelizmente, isso acabou, porém ainda tenta se resgatar um pouco, tá? Então, galerinha, diante de todo esse contexto da cultura junina, eu queria também falar para vocês um pouco, aqui vocês estão vendo a pirâmide, né, lá do Parque do Povo da cidade de Campina Grande, que lá também tem o maior São João do mundo, tanto Caruaru como Campina Grande, são duas regiões que se comemoram, né, conhecido internacionalmente, e aqui é a pirâmide do Parque do Povo, e começou exatamente com as festas nos bairros, né? Cada bairro tinha uma quadrilha, e na época o prefeito ele teve esse cuidado de colocar todas as quadrilhas num lugar só, porque antes cada bairro tinha uma quadrilha, então quem morava num bairro não podia ver a apresentação da quadrilha que estava acontecendo no mesmo momento, então ele deixou todas as quadrilhas num lugar específico, e aí todos os dias, né, tinha uma apresentação, então as pessoas iam para esse lugar, tá, assistir essas apresentações, todo dia tinha uma, daí onde veio esses 30 dias de festa, porque todo dia tinha quadrilha, porque com o passar do tempo, as pessoas passaram a quê? Passaram a levar comidas para vender, bebida, fazer um palhoção. Então, com o passar dos anos, construíram, né, a pirâmide, e aí foram acrescentando eventos, várias apresentações, cantores conhecidos, né, nacionalmente, cantores da região, e se deu
o que a gente conhece hoje como o maior São João do mundo, tá? Na cidade de Campina Grande. Depois a gente pode falar também sobre o São João de Caruaru, como se originou essa festa, tá certo? Então, galerinha, eu quero agradecer a vocês por mais um momento, por mais uma aula, um momento de interação. E eu queria aproveitar esse momento para pedir a vocês uma atividade prática, que vocês desenvolvessem uma atividade da seguinte forma: se caracterizem, tá? Com roupas juninas, chapéu, e aí, como a gente está num ano de pandemia, e aí vocês escrevam numa folhinha, pode ser no papel, pode ser numa cartolina, pode ser até em um papelão. Escreva uma mensagem que você quer desejar para alguém, tira uma foto e envia para o professor. É uma aula bem simples, uma atividade bem simples, mas de modo que você passe esse sentimento de pertencimento da sua região. O que você acha sobre o São João? Pode ser um verso, pode ser o trecho de uma música, de modo que você tire a foto. Quem quiser gravar um vídeo, fique à vontade e apresente para o professor de vocês, tá bom? Essa mensagem. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus e que Jesus proteja cada um de vocês.